eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência, aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi pessoal, tudo jóia? Hoje é dia de casa cheia, dia que eu gosto sempre, com o sofazinho cheio e o coração quentinho. E eu queria ler um trecho do livro do Ailton Krenak, chamado O Amanhã Não Está à Venda, para a gente começar essa prosa deliciosa e apresentar a minha convidada especialíssima de hoje. Abre aspas. É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos, aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que o Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Governos burros acham que a economia não pode parar, mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende só de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade deixa de ser importante. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos mesmos erros. Fecha aspas. E aí, eu sou completamente apaixonada pelo Ailton Krenak. Ele é mineiro, então meu bairrismo ajuda nesse momento. A história dele, a família dele, né? Tá toda no alto do Rio Doce. Ele viveu e cresceu cuidando e vivendo do Rio Doce, né? Que depois do desastre ali de Brumadinho, né? Com a barragem, ele fala, né? O rio está em coma, mas ele está vivo. A Terra tem uma capacidade de se regenerar que a gente pode não ver, né? A gente pode não estar mais aqui, mas ela vai se recuperar. E ele muitas vezes fala coisas duras, difíceis de ouvir, mas que fazem a gente pensar. E a convidada de hoje, ela tem uma doçura para poder falar coisas duras que a gente precisa ouvir. E por isso que eu faço questão dessa conversa hoje, porque eu acho que é uma conversa mais do que necessária nos nossos dias atuais, né? E eu tenho certeza que ela vai falar a partir de um lugar de amor, né? Que é o lugar que a gente precisa, que é o lugar que a gente se conecta, mas que eventualmente não é fácil ouvir. Então, seja muito bem-vinda, eu me arrepiei. Seja muito bem-vinda, Soraya Sacramento. Muito obrigada por estar batendo esse papo comigo e com a gente que está ouvindo também. Aí você me deixa emocionada só para começar, né? Ainda coloca meu ídolozinho aí também, ídolozinho não, o meu ídolo do coração, porque, gente, tanta sensibilidade, né? A forma que ele assusta a gente com as verdades é linda. E, aliás, eu tenho esse livro que você me deu de presente, porque é maravilhoso de fato. E eu acho que, corroborando aí com tudo que ele fala, que faz total sentido, é um grande paradoxo que a gente está vivendo, né? Porque a gente está falando assim, nós somos inteligentes, somos uma espécie que tem o poder de escolha, somos o topo da cadeia evolutiva, justamente porque a gente tem esse diferencial de poder fazer escolhas. Que escolhas são essas que a gente está fazendo? Eu não consigo entender essas atividades autodestrutivas, porque é assim, né? É uma coisa insana. Um processo de autodestruição que não é compatível com o nosso formato, que é exatamente ser o topo da cadeia evolutiva.
como é que a gente pode ser o topo da cadeia se nós somos aqueles que mais degradam? E a gente tem uma ideia de felicidade que ela está totalmente desconectada da nossa essência. Ela vem uma proposta de poder, que é o capitalismo, né? E que vem desde muitos anos atrás, sendo formatado, e agora a gente está de cara com ele, dizendo assim, então, a gente criou tudo isso aí de problema, quem é que tem que resolver? A gente. A gente. Eu falo muito do Carl Sagan, que eu acho um barato ele falar que, eu não sei falar tudo direitinho igual ele fala não, mas assim, né, que nesse universo tão enorme, nós somos um pontinho, né, a Terra é um pontinho, e que não existe nenhuma possibilidade de vir ninguém de lugar nenhum salvar a gente da gente mesmo. Temos que lidar com isso, né? Lidar com a bagunça que a gente provocou. E também sem ser, e eu repito muito isso, né? Porque a minha história foi fazendo parte desse modelo e incentivando esse modelo ainda incentivando, né? Porque eu acho que eu trabalhei na indústria há muitos anos, na indústria de bens de consumo, na indústria farmacêutica, que são indústrias que não estão preocupadas necessariamente com a saúde, assim, com a doença, e muito menos com o meio ambiente, a partir do momento que tudo é de plástico, descartável, e a gente só gera lixo. Então, assim, óbvio que a gente precisa se vestir, a gente precisa comer, a gente precisa se locomover, a gente precisa ter saúde, mas eu gosto muito do que o Eurico traz, o Eurico Viana, né, que a gente até gravou também. A gente perdeu a nossa capacidade de qualificar também o como a gente quer viver. Nossa, fundamental o como. Como e o porquê, né? E por quê? Porque a gente não vai só... Senão, os fins sempre justificam os meios, né? E aí a gente continua lendo Maquiavel e continua achando tudo bem, continuar justificando o que a gente faz, né? Pois é. É um desafio. Eu não falo de um lugar de hipocrisia, ou tento, pelo menos. Eu falo de um lugar de alguém que, em determinado momento, talvez valha a pena rapidinho fazer um parênteses aqui, né? Para quem já me ouve desde o começo e me conhece, eu herdei uma propriedade rural do meu pai há 4 anos atrás, e eu tive escolha, eu poderia ter vendido tudo, mas eu escolhi ficar, e escolhi cuidar desse lugar, né? E esse lugar com N problemas, causados por nós, eventualmente, assim, na maior parte deles, e nós, digo, não só eu e meu pai, porque a gente fez uma plantação de eucalipto, que desertificou, a gente fez uma estrada inadequada, que depois virou um problema, e por conta também de ações de vizinhos que colocavam fogo para limpar a terra, e aí acabou de deixar a terra completamente desprotegida e virou um problema mesmo de contenção para que isso não gerasse mais dano ainda para quem mora em volta. Então, longa história curta, né? Eu aprendi, na verdade, eu acordei, eu não aprendi. Eu me dei conta de tudo que a gente está vivendo, de como a gente está vivendo, eu senti na pele a consequência disso. E a partir daí eu estou tomando decisões diferentes das decisões que eu tomava. Então, não é fácil, não é simples, por isso que eu falo que eu estou me tornando quem eu quero ser, porque eu acho que a gente ainda vive, por mais que a gente fale de sustentabilidade e de escolhas diferentes, a gente ainda vive dentro de um modelo que destrói. Sim, com certeza. Não achamos ainda essa solução, né? E voltar para a área rural é uma escolha, justo por isso também, que é uma forma de produzir e de regenerar ao invés de degenerar. Uhum. Mas é ainda incipiente e eu tenho consciência disso. Então, assim, fazendo esse grande parênteses. Esse seu parênteses foi super legal da gente, porque assim, acho que a gente tem que trazer a experiência da gente, né? Eu te diria que eu também eu tô todos os dias melhorando. Isso não quer dizer que eu tome todas as ações corretas na vida, não. E isso é muito complicado, porque assim, eu tenho muita preocupação com o meu discurso. O meu discurso não pode ser diferente das minhas atitudes. Mas às vezes as atitudes eu preciso dar uma volta para conseguir chegar em algum lugar. E por vezes não tem ainda uma solução para aquele tipo de situação.
Então, você acaba se rendendo. Mas o que eu acho legal da gente deixar claro é isso, que o capitalismo é uma coisa muito séria, de mais de século, né? A gente tem pelo menos 2 séculos bem claros. Os outros foram um começo, né? A gente não vai mudar isso de um dia para o outro, mas a gente precisa ser mais rápido. A gente não tem hoje uma solução muito clara, não sou eu nem você, o mundo não tem. Mas a gente precisa olhar para o problema, porque a grande questão, no meu ponto de vista, é quando a gente não enxerga o problema, que é o que eu acho que acontece com a maior parte das empresas. Porque quando a gente fala desse paradoxo entre as atitudes que são insanas de pessoas que estão, principalmente nos cargos decisivos, seja de governo, seja de empresa, esse paradoxo me leva a crer que essas pessoas não reconhecem de fato o que está acontecendo. Aí você pode me perguntar assim, Soraya, você está brincando, né? Porque todas as esquinas se fala em sustentabilidade. Fala-se, mas pouco se faz. A gente tem visto, né? Fala, sustentabilidade confunde sustentabilidade com ESG, não é a mesma coisa, né? O ESG não é a mesma coisa. Na verdade, sustentabilidade está aqui, é o guarda-chuva, e o ESG ou ASG, são critérios. São critérios que são muito voltados para indicadores, para resultados e tal. Mas ok, legal. As pessoas acham que sustentabilidade é falar só do ambiente, do meio ambiente. Também não é essa verdade. As pessoas acham que sustentabilidade é reciclagem. Eu arrepio quando eu ouço isso. Eu arrepio por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas justificam sustentabilidade através de reciclagem e nem cumprem com isso, porque, na verdade, o Brasil ele recicla 3% de tudo. O que é 3%? Nada. A maior parte está onde? Não está no lugar certo, vamos combinar, né? E gastando uma energia enorme para um processo que não é eficiente. Que não é eficiente, exatamente. Mas que a gente também tem que ter muito cuidado para falar, porque as pessoas não conseguem entender. Voltando aqui para as grandes decisões, que eu acho esse grande paradoxo da gente ver pessoas que são inteligentes, e são mesmo, são pessoas que têm, sei lá, muita informação, que têm um background maravilhoso e tal, mas tomam umas decisões que eu falo assim, gente, como assim? De onde vem isso? E aí tem uma questão que eu uso nos meus trabalhos, que é o fato da gente buscar entender quem somos nós, né? E não sei se consegue, se você sabe ou lembra, Hoffman, ele definiu que o ser humano é composto por 4 inteligências. E depois disso, lá nos idos de 60, isso foi mudando, foi melhorando a forma de usar o que ele definiu. E, enfim, mas o que eu acho importante, as 4 inteligências, que para mim faz total sentido. Você tem inteligência física, mental, emocional e espiritual. Esse paradoxo, para mim, é claro no sentido de a gente só desenvolveu mesmo o mental. Então, essas pessoas são muito voltadas para resultados definidos pelo intelecto, sem usar nenhuma conexão com o coração, sem ter noção que existe uma inteligência espiritual que não é religião. E ainda assim desrespeitando o próprio físico. Por quê? Para você dar conta do mental, que é o capitalismo que te incute isso, né? O mental é aquele que assim, você é boa nisso, você é melhor ainda fazendo isso ou aquilo, você pode, você consegue, você sai daquela posição anterior em que você, de repente, não tinha esse tipo de cobrança, porque o capitalismo não te colocava ali a prova de ter que consumir, de ter que ser melhor, entendeu? E aí você ficava numa situação um pouco mais confortável. Mas como você entra nessa roda viva, você infringe também a inteligência física, que é quando você acaba com o teu corpo. E assim, de onde também vem isso? Aí a gente vai buscando, né? Energia, a gente é feito de energia, não é? Tudo é feito de energia. A gente nasce com uma energia que, dentro das culturas mais holísticas e tal, eles chamam de Chi, de Ki, enfim, mas é energia vital, aquela que é inata. Ok, todos nós nascemos com ela. Aí, como é que a gente vai fazer para a gente não gastar essa energia? Utilizando a energia que o universo nos oferece, com alimentos, com uma vida gostosa, né, equilibrada, contato com a terra,
onde você falou da sua questão, da sua escolha. Você fez uma escolha que te resgata. Total. Por quê? Porque você está olhando para essas questões, que são as questões que vão abastecer essa sua energia que é externa, para que você não precise gastar a sua interna. A sua aqui está aí bem confortável. O que vem acontecendo? O contrário disso. A gente está gastando tudo que pode. Por quê? Porque, na verdade, para você atender essa demanda que o mercado coloca de expectativa de você ser melhor do que você mesmo, então, assim, você não precisa nem de ninguém para te chicotear. Você mesmo já vai se chicotear. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ganhar tanto, eu tenho que fazer aquilo. Bom, enfim, nessa roda viva que você entra, você vai gastando a sua energia que estava ali acumulada, porque você não consegue ter qualidade de vida, você não consegue ter contato com a terra, você não consegue se alimentar adequadamente. E aí, querida, a gente vai rolando a dívida com a gente, com o nosso emocional, que nem é olhado para ele, e o nosso espiritual, que a gente até esquece, que é o que o Krenak falou. A gente tem aquela sensação de que a gente é especial. Somos não. Esse antropocentrismo não existe. A gente é parte do universo. A gente é uma partezinha, né? São quantas espécies das que a gente tem noção. E os outros mundos? A gente acha que a gente é exclusivo? De onde a gente tira isso? É uma verdade que não é absoluta, nem minha, nem de ninguém que definiu isso, nem a minha que sou contra essa ideia, mas é uma coisa meio óbvia, que o meu coração, a minha inteligência espiritual e a minha inteligência emocional, elas olham e falam assim, gente, mas isso é tão claro. Mas ela não é clara. Mas isso é porque, assim, a gente abriu mão dessas três inteligências para ficar com uma só, que é a mental. Só uma. Que isso faz bem para uma minoria, não faz bem para o todo. E essa coisa da gente, do que você falou, da sua relação com a Terra e tal, que eu acho mega bonito, que eu acho que é legal você sempre mostrar esse exemplo, porque eu acho que quebra pela tua idade, quebra aquele paradigma de que, assim, o que me traz felicidade é aquele cargo maneiro, em que eu ganho muito dinheiro, que eu compro não sei quantos carros, mas e que todos os dias eu estou triste, aí eu vou consumo, seja lá alguma coisa material que naquele momento me dá prazer, seja uma bebida, seja um monte de coisas que a gente tem aí de alternativa para despistar a gente. Despistar a gente da gente mesmo. E aí a gente vai perdendo essa conexão com a essência da gente. E aí o que acontece? Ah, é tão claro, né? Você consegue ver essas pessoas que estão envolvidas até o talo no mental? Você acha que elas são mais felizes que a gente? Eu acho que tem uma ilusão de uma crença naquilo que é importante, né? Uma ilusão de felicidade. E aí eu vou beber lá na psicologia social de que como é importante os coletivos que a gente faz parte, né? Porque a gente, além da linguagem ser o que diferencia a gente como espécie, né? A nossa capacidade reflexiva, a nossa inteligência que a gente usa para parcialmente ou para só algumas coisas, né? Sim. É o que diferencia a gente, essa nossa necessidade social, necessidade de pertencimento e tal, ela também é uma outra armadilha, vamos dizer assim, porque Sim. o que nos fez sobreviver, e até o último episódio foi uma lindeza com o André, que a gente estava falando sobre o amor, né? Ai, eu amei. Não foi uma delícia? Uma delícia, foi uma delícia. Adorei, adorei. Muito querido, André. Viu, André? E assim, o que trouxe a gente até aqui foi essa nossa habilidade de colaborar e de estar em coletivos. Sim. Por outro lado, hoje, esses coletivos que compartilham de valores equivocados, vamos dizer assim, quando você fala a questão do mental e a questão da energia nossa e da troca e da gente consumir para extravasar a necessidade que a gente tem para ter, porque a gente vai em equilíbrios, né? E o equilíbrio, quando a gente está desequilibrado, o equilíbrio acontece nos extremos, né? Sim. Então a gente fica muito sofrido e depois a gente vai muito na euforia para tentar equilibrar alguma coisa. E aí o que eu queria trazer dessa, será que existe essa felicidade? Quando a gente compartilha desses valores, a gente realmente acredita que isso é felicidade, né?
Porque num universo onde que, princípio número 1, o dinheiro virou o símbolo, a equivalência de sucesso e tudo mais. O que é o dinheiro? É uma promessa de trabalho futuro, é uma promessa de produto futuro, de energia futura, que a gente junta, acumula e troca para o trabalho de alguém, pelo trabalho que alguém fez em algum lugar, seja da forma que for, que a gente também não valoriza isso, e a gente simplesmente usa o dinheiro para terceirizar completamente a nossa vida e acumular energia. O dinheiro também é um acúmulo de energia, porque Sim. a gente tem uma promessa de trabalho futuro não realizada dentro do bolso, que não necessariamente a gente precisa naquele momento. Enfim, e quando a gente tem esse valor como importante, quando a gente tem as empresas olhando os KPIs de lucro e de crescimento como importantes, e aí a gente fala de crescimento sustentável, para mim o que a gente está sustentando é o crescimento. E aí, quando o Krenak fala que a gente está usando a terra como se fosse um grande almoxarifado, Acho isso fantástico, porque é uma comparação perfeita. é uma comparação perfeita, que a gente vai lá e tira, tira, tira. Então, assim, acho que um dos grandes pressupostos do problema, além do crescimento, enfim, é a escala. Quando você está falando de escala, tudo que é escala não dá tempo suficiente aos ciclos para se regenerarem. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não tem outra resposta. Tudo que é escalável, tudo que é gigante, tudo que é grande, tudo que cresce infinitamente. Gente, nada cresce infinitamente. Assim, você não permite que os organismos vivos se recuperem e façam o seu ciclo. Simples Sim. assim. Então, assim, se a gente não tiver um KPI de vida, eu adoraria que as ações na bolsa fossem valorizadas por biodiversidade. A empresa que garante a biodiversidade, garante o ciclo da vida, tem as ações valorizadas. Então, isso é uma questão aí, porque existe hoje a Bolsa Verde, ela está muito mais, digamos assim, dinâmica do que a Bolsa Comum. Só que qual o grande problema que eu acho nisso, Mari? É o seguinte, eu fico meio que olhando para a situação, assim, eu acho que é muito melhor do que o passado. Isso eu concordo plenamente, né? A gente está dando passos. Mas vamos combinar, 2023, por exemplo, se fala de sustentabilidade o tempo inteiro, daquela forma como a gente falou. Aí você pode perguntar assim, mas quem não sabe do que é sustentabilidade não pode ser um CEO de uma empresa. Pois pode. Sim. Pois pode. Sim. E aí o que acontece? Quando você pega os critérios, que é o ISD ou ASG, e essas empresas se colocam no topo, às vezes, dentro dessa Bolsa Verde, nada me garante que eles estão, de fato, trabalhando dentro de uma proposta sustentável. Exato. Porque a forma como esses KPIs são desenvolvidos, olha, eu te diria, não posso julgar aquilo que eu não conheço, mas eu te diria que a maior parte é greenwash. Não, total, total. E eu ia chegar lá, KPI de vida é diferente de marketing verde, né? E assim, é diferente você produzir uma escova de bambu e falar que é sustentável, uma escova de dente, que não é, usa o mesmo processo produtivo, gasta a mesma quantidade de água, tem a mesma embalagem de plástico, tem a mesma exploração dos funcionários, exatamente a mesma cadeia, trocou um suprimento que virou bambu ao invés de plástico no cabo da escova de dente, e aí você vende isso como sustentável. Então, assim, e aí que eu queria chegar e queria tirar o seu conhecimento do seu mestrado, que eu acho fantástico, que, no meu entendimento, eu acho que a gente não vai ver essa mudança, mas eu quero fazer parte dela, enfim, mesmo que eu não veja. E eu ainda acho melhor, né, aí a opinião, Mariana assinando aqui, eu ainda acho melhor que essas pessoas, que esses executivos extremamente mentais, estão realmente felizes com o crescimento da empresa deles, mesmo destruindo tudo e não tendo a menor conexão com essa realidade, não percebendo isso, porque eles acreditam que estão fazendo o certo, dentro dos valores compartilhados daquela cultura de que o crescimento é o caminho correto e o sucesso do lucro é o resultado, é o símbolo desse sucesso, né? Eu ainda assim prefiro
que se inicie uma discussão em ESG, ainda que completamente incipiente Sim, e marginal, assim, a realidade do que realmente a gente precisa fazer, como uma primeira probabilidade, possibilidade de sensibilização e educação desses executivos, dessas empresas, desses nem que seja para que esse tema vire pauta e possa ser dito, possa ser discutido. E sim. aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua pesquisa, porque aí sim é um lugar que eu acredito muito, que é na formação desses futuros profissionais e dos próximos tomadores de decisão, de entenderem realmente a interdependência que a gente tem, né, dentro de toda a cadeia de vida. E aí você fez um trabalho incrível sobre isso. Pois é, eu quando eu fiz esse movimento de vir para cá fazer o mestrado, foi exatamente pensando nesse gap, que eu, assim, a minha vivência toda, eu sempre lidei com esses Uhum, executivos. Então, eu ficava pensando, gente, esses caras têm um background maravilhoso, por que que eles não conseguem enxergar o valor a abrangência do tema sustentabilidade, né? E aí, óbvio que está na cadeira das universidades, sim, mas também está em uma outra questão, porque aí eu vi assim, a cadeira das universidades, vamos a essa primeiro. Na pesquisa que eu fiz, eu identifiquei assim, que a maior parte das universidades no mundo, elas não aplicam, em hipótese alguma, a sustentabilidade como um tema transversal. Algumas sim, e essas brilhantes estão caminhando, estão caminhando. A questão é, a quantidade e a velocidade não são compatíveis com o nível que nós estamos de emergência uhum, para essa mudança de comportamento. A outra questão que eu entendi claramente, que as universidades, como absolutamente todos os nichos diferentes, seja de empresas, seja as organizações, grandes organizações, as empresas e o governo, enfim, cada um dentro do seu quadrado, mas é todo mundo muito fechado. E as universidades, os catedráticos, de uma forma geral, não têm flexibilidade e as estruturas das universidades, elas são muito rígidas dentro do padrão de educação que foi bom para o século passado, é. para o século XX, que não faz sentido você ter o mesmo tipo de formação hoje. Se eu, que sou lá do começo do século XX, já acho que foi assim bizarro a forma como a coisa funcionou, imagina hoje você fazer a É. mesma coisa que você fazia lá. Não faz sentido. E aí, o que eu coloco, né, sempre que eu identifiquei que as universidades continuam buscando e assim, esses indicadores, elas batalham para chegar lá no topo também, para ser a melhor universidade, formando o quê? Melhores profissionais do mundo. E assim, século XXI, precisa do quê? Melhores profissionais para o mundo. Uhum, uhum, E aí eu trago uma outra questão, uma outra discussão que eu acho muito importante, que é assim, cada um de nós tem o quê? A gente tem lá os nossos desafios, não tem? Mas a gente também tem talento, não tem? uhum. Não existe ninguém que tenha o meu talento nem o meu desafio, nem o seu, nem em hipótese alguma. Não existe ninguém igual nesse universo. E aí o meu papo é sempre esse. Se não existe ninguém igual a mim, é porque eu sou importante. Eu faço diferença no universo. Eu e todas as espécies, não só a espécie humana, todas. A gente coabita. Se a gente coabita, a gente deveria fazer por onde coabitar da forma mais decente possível. E se a gente tem o diferencial que você mesmo colocou, de intelectual, de inteligência, né, de escolha, ok. Digamos que a gente tem mais responsabilidade, não que a gente seja mais importante. A gente tem mais responsabilidade com o nível que a gente está. E a gente não é mais importante do que nenhum outro nível, né? Então, esse formato de coabitar é que me traz aquela sensação assim, então, qual foi a curva que eu perdi? Porque eu não entendi. Que curva foi feita que pegou um caminho que não é exatamente o caminho do desenvolvimento sustentável. E aí, assim, voltando para o que a gente poderia fazer, eu entendi que eu, Soraya, tenho um poder limitado. O meu poder está no meu entorno. E isso não me desagrada, porque se eu conseguir fazer uma pessoa entender alguma coisa que possa ajudá-la a achar dentro dela a essência dela e o caminho dela, que vai ser um caminho na direção da sustentabilidade, obviamente, eu estou feliz.
Aí você pode me perguntar, mas não entendi que situação é essa. É assim, essas pessoas, esses executivos, eu posso não conseguir acessar o coração deles. Por quê? Talvez eles não queiram sair do mental e absorver as outras inteligências. E eu não posso fazer nada. Esse problema é de cada um. O que eu posso fazer é mostrar, olha, você tem a oportunidade de olhar para 4 inteligências. Você está usando uma só. Essa uma só, você está abrindo mão não só das 3, mas essas 3 é que te levam a ser um ser um pouco mais tranquilo, um pouco mais não, muito mais. Porque quando a gente fica nessa desconexão, nessa angústia, nessa falta de saúde, nessa busca incessante pelo dinheiro e pelo poder, a gente perde a conexão com a essência da gente, porque a gente não foi desenvolvido dessa forma. Então, se a gente perde a conexão da gente com a nossa essência, a gente deixa de olhar para os nossos talentos e os nossos desafios. E a gente segue o fluxo de manada. E a gente não descobre qual é, de fato, o nosso talento. E as pessoas só ligam talento à profissão. Não, talento não é sua profissão. Desafio não é sua profissão. Porque você, ser humano, não é sua profissão. Você não foi desenhado só para ter resultado financeiro. Você foi desenhado para progredir. Todo mundo que prega um monte de coisas e tal, fala, tá bom, eu estou aqui porque eu preciso progredir. Ok, mas ninguém progride só profissionalmente. Aí você está só contemplando o seu mental. E o resto está ficando para trás. Aí vamos falar, por exemplo, do emocional, que assim, você olhando, né? E foi por isso que eu fiquei pensando, não é só aulas que precisam lá dentro da estrutura da universidade. É exatamente conectar essas pessoas com a sua própria essência, porque nós somos da mesma espécie, ok, todos da espécie humana. Agora, ser humano tem poucos, não tem muitos. Não tem muitos, não tem muitos. Porque ser humano requer que você esteja dentro da sua essência, requer que você entenda e exercite o seu talento e o seu desafio. E desenvolva as 4 inteligências, né? E consiga acessá-las. E consiga acessá-las. Tem uma curiosidade, assim, para aqueles que são mais céticos. Eu não lembro, Health. Deixa eu ver se depois eu vejo se eu tenho aqui escrito. Um estudo que fala sobre o Thor. Você já conhece, já viu? Deixa eu ver aqui. Taurus. Aliás, saiu errado aqui. Taurus. É uma pesquisa sobre o Taurus. Deixa eu ver se eu acho o nome da universidade que faz a pesquisa. Eu não sei se eu tenho aqui, mas enfim. Eu vou olhando e vou te contando. É um barato isso. A pesquisa mostra sobre um matemático, Arthur Young, que ele descobriu é uma figura geométrica que ele descobriu que tem 7 pontos, que o nome é torus. Essa figura geométrica que tem essas 7 regiões, elas se conectam e todas elas têm o mesmo tamanho. E aí, assim, ele descobriu que esse torus existe em igual formação nos planetas, na galáxia, no universo e no ser humano. E onde é que fica esse torus? No coração. E essa energia é uma energia extremamente potente. Para aqueles que acham que a mente é mais potente, essa energia do coração é 40 vezes mais potente do que a energia mental. É o nosso principal campo eletromagnético, né? No corpo. Exatamente. E aí, pode ser assim, uma pesquisa qualquer, não é uma pesquisa qualquer, ela está sendo desenvolvida em vários pontos do mundo. Essa específica que eu olhei, que eu aprendi há um tempo atrás, é nos Estados Unidos. E aí, aqui, Health Math Institute. Ah, sim. Eles são demais. É de lá bom, aqui eu conheço. Eu sei que tem vários lugares do mundo, mas a que eu conheço é essa. Além dessa questão, né, do coração, além não, porque eu acho que isso é o máximo. A gente está falando aí de energia. Essa é a energia mais potente que existe, já descoberta. Essa energia pode ser o nosso, digamos assim, atingimento da sustentabilidade. Por quê? Porque é você utilizar a energia do coração para não precisar da energia do petróleo, de todas as energias sujas. E aí, assim, a lógica da história, né? Que vão me achar uma viajandona, mas a lógica da história vamos a isso.
se tiver todo mundo conectado dentro do mesmo batimento, é uma energia só. Mas para isso a gente precisa chegar lá. A gente precisa descobrir o fundamento da inteligência emocional, que é esse nosso caminho que a gente está trilhando. A duras penas, mas a gente está trilhando. E a gente ainda vai descobrir isso. Eu te diria que eu também, nessa vida, não vai dar tempo, mas a gente espera para as próximas. Não, vamos plantar a semente, né? Exatamente, é isso aí. E aí você parte para a espiritual, para a inteligência espiritual. Essa, então, nossa, as pessoas acham que é só religião, o que não tem absolutamente, não guarda nenhuma relação com a religião, porque, na verdade, a inteligência espiritual é a nossa conexão com esse universo. É a gente entender exatamente que a gente é um elozinho dessa corrente, com os nossos desafios e os nossos talentos. Se a gente não desenvolver os nossos talentos e os nossos desafios, essa corrente vai estar desconectada. Por quê? Porque eu não estou fazendo a minha parte. Ok, é uma escolha minha, porque a gente tem livre-arbítrio, né? É uma escolha. E aí depois a gente vê como é que fica, que a gente não sabe, né? A gente depois descobre como é que essa história vai ficar. Mas, enfim, se a gente desenvolve tudo isso, olha aqui, gente, como é que a gente vai ficar muito melhor? E aí, assim, isso é exatamente você conhecer seu talento, seu desafio. Cara, é você viver bem com a sua essência. É você dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, olha, tô bem, super bem na foto, tô no meu caminho, tô na minha jornada, tem dificuldades, com certeza absoluta, nada é fácil, mas eu não perco o meu norte, porque assim, eu reconecto a minha bússola interna todas as vezes que alguma coisa me desconecta, mas eu não perco o meu norte, porque eu sei onde está o meu talento e o meu desafio, e os meus desafios, né? E eu acho que isso é meio que falar assim, da sensação que eu tenho em relação ao que está acontecendo, esse paradoxo da gente não entender exatamente o que está acontecendo. É como se fosse assim, a notícia está lá, a ciência já te explicou 500 mil vezes sobre tudo. Você tem informação para tudo que é lado, e você nega do mesmo jeito. É como se o problema não existisse. E aí eu entendo assim, é tipo como se essas pessoas estivessem numa estrada, no seu super mega carro, Blaster, e aí alguém falou para ela que lá no final dessa estrada tem um abismo, alguma coisa que ela deveria mudar de estrada. Mas essa estrada eu conheço, as outras eu não conheço, nem para esquerda nem para direita eu não conheço. Eu vou nessa mesmo. Vou tirar o pé do acelerador e deixar o carro ir na velocidade que ele quiser. Vai acontecer um milagre. Não vai. O milagre é a gente. É a gente descobrir como que a gente lida com o nosso emocional, como a gente lida com a nossa espiritualidade, como a gente se conecta com a nossa essência. Esse é o milagre. Não tem outro. Estou te ouvindo. E talvez o maior desafio é a gente se dar conta também e aceitar, encarar que... E não tô negando tudo que a gente descobriu e construiu até agora não, tá? Porque graças à tecnologia e tudo que a gente inventou, a gente tá podendo gravar essa conversa e publicar na internet, etc. Né? Também não é por aí. Mas o ponto, assim, de que a gente está acostumado a olhar para trás para construir o futuro, né? A gente está acostumado a pegar as referências daquilo que já aconteceu e daquilo que a gente já viveu, das nossas experiências, para construir para frente. E no contexto que a gente vive hoje de complexidade e de urgência, né? A gente vai provavelmente ter que acessar lugares, ferramentas, espaços, conhecimentos e modelos que não existem. A gente vai ter que criar alguma coisa diferente do que a gente já fez, porque o modelo que a gente já está usando, e modelo para o futuro é uma palavra incorreta, porque para o futuro não tem modelo, né? Mas as premissas que a gente trabalha hoje, elas não funcionam mais, ou pelo menos elas não respondem às necessidades que a gente tem hoje. E disso que a CoFuture se ocupa, né? Que a gente construa futuro olhando para dentro e para frente, porque não tem modelo que responda, né? E aí a conversa tá tão maravilhosa que eu não te perguntei o que era para ter sido a primeira pergunta, e aí eu não perguntei, eu quero perguntar agora porque eu acho que faz sentido dentro disso tudo que você tá falando também, que é que mundo você quer construir, né? Dado esse cenário todo, essa necessidade de acessar e desenvolver essas inteligências todas, quais mundos, no plural, Soraya Sacramento quer construir? Então, você fala de uma questão aí da gente não ter a solução, é verdade. E eu acho que eu completo com uma questão que é uma transformação, que na verdade
Não é um futuro que eu quero construir, é reconstruir ou reformar o que a gente já fez dentro de uma possibilidade de transformar aquilo que já foi transformado, transformar dentro do padrão que precisa nesse momento, que é uma comparação tipo assim, é como se a gente estivesse tomando um remédio para uma doença antiga nossa, só que hoje eu não tenho mais essa doença, eu tenho outra, e eu estou tomando o mesmo remédio. Ele não vai me salvar, ele talvez me deixe mais doente ainda. Então a gente precisa de um novo remédio. E a sustentabilidade, ela é um antídoto. Desde que a gente olhe para ela, e é esse futuro que eu espero, é a gente olhando para a sustentabilidade e se preocupando com uma questão muito básica. Números. Vamos aos números. Nós temos hoje no mundo, dados de 2020, 55% da população mundial são miseráveis. 55%. Esses miseráveis, eles utilizam, deixa eu ver quantos por cento? 1% da riqueza global. Nós temos 1% de milionários. Sabe quanto esse 1% de milionários utiliza de riqueza global? 46%. Nós temos 33% de pobres no mundo. 33%. Esses 33% utilizam 14% das riquezas globais. Nós temos 11% que são classe média. Esses 11%, eles utilizam 39% da riqueza global. O mundo que eu quero reconstruir precisa olhar para estar preparado para mudar esses números. Não existe a mínima possibilidade da gente conviver com uma realidade de 55% da população miserável dentro do universo global, utilizando 1% das riquezas. Ora, isso não pode ser sustentável. Então, o mundo que eu quero, ou pelo menos não o mundo que eu quero, porque eu acho que isso seria assim um pouco acima daquilo que eu poderia oferecer para mim mesmo. Mas o que eu quero influenciar no meu entorno é que as pessoas consigam conversar sobre isso e ter a coragem de se colocar em qualquer uma dessas classificações e entender qual é o papel dela dentro desse contexto. Como é que ela muda essa história? Porque é a partir da nosso posicionamento, da consciência do nosso papel, é que a gente vai conseguir fazer com que esses números sejam minimamente decentes, porque eles estão indecentes. E a gente não tem mais muito tempo para mudar isso, porque a gente não tem como continuar mantendo 1% da população no mundo consumindo 46% das riquezas que já não temos mais. Já gastamos 1,7 planeta. Já estamos na dívida. Já estamos na dívida há tempos. A gente está no processo de regeneração. A gente deveria, mas a gente não conseguiu nem proteger, que dirá regenerar. Então, é tipo assim, não dá para não disruptar. Lembra da estrada? O que eu espero é que a gente vire para a esquerda ou para a direita, mas tem que disruptar. A gente tem que ter coragem de olhar e dizer assim, o nosso modelo não deu certo. A gente precisa de um outro modelo de civilização, senão a gente não vai se garantir enquanto espécie. E a gente vai falhar enquanto espécie, e falhar enquanto espécie que tem a possibilidade de escolha, que tem inteligência suficiente para poder mudar, transformar, fazer tudo diferente. É só uma questão de entender aqui dentro a essência e se conectar com o seu emocional, com o seu espiritual e entender que você é um ponto dentro desse universo e que você não é mais importante do que nenhuma outra espécie. E aí a gente coabita e a gente se salva. Nossa, Sossô, que assim, você me dá de verdade, assim, você me dá esperança, sabe, de continuar no meu caminho, assim, de verdade, de coração, porque não é fácil, né? E não é fácil as escolhas que a gente faz para nossa vida. Muitas vezes a gente sofre lidando com a nossa própria incoerência e tentando. É uma busca constante, né? Eu falo que é uma incoerência evolutiva, porque a gente está tentando melhorar as nossas incoerências, né? Para a gente conseguir estar mais alinhado com isso tudo. E por outro lado, é tão. Hoje, quando eu olho e a gente tem essa conversa e eu me dou conta, assim, me parece tão óbvio, né? Tão claro, porque quando a gente
A gente acha mó barato a gente escalar a produção, né? Vamos globalizar e vamos centralizar, né, a produção. Quando a gente faz isso, a gente está centralizando renda, a gente está centralizando possibilidade de vida. Sim. Né? A gente está concentrando em 1% da população a possibilidade de sobreviver. Exato. Né? Não é sobre dinheiro, é sobre sobrevivência. E a gente está concordando com isso. A gente está sendo cúmplice disso. Total. E eu fiz de propósito, né? De propósito que digo assim, porque na verdade, eu não fiz querendo. Vai soar mega arrogante isso que eu tô falando, mas assim, eu já sabia o que eu já sabia o que eu ia receber, né? Eu já esperava a resposta que eu ia ter. Mas eu fiz o curso do MIT de economia circular. Porque eu falei assim, o que essa galera tá falando? Eu preciso entender o que essa galera tá falando. Porque é com essas pessoas que a gente vai dialogar e que eu quero dialogar. Uhum. E aí é o que você fala sobre a educação, é o que você fala sobre o mental, né? A gente continua reduzindo a nossa vida a números. Sim. A gente continua reduzindo um processo de sobrevivência a resultado e a lucro. Então, se a gente olha uma das maiores e mais reconhecidas instituições onde todo mundo quer participar e enche a boca para falar que participou e que eu tenho certeza que as pessoas vão olhar diferente para mim porque eu fiz no MIT. Uhum. Tipo, vão mesmo. Mas assim, é uma reprodução de informação e de conhecimento que continua metendo o pé no acelerador na mesma estrada. E aí você fala assim, cara, se esse é o modelo desejado, se esse é o lugar de conhecimento melhor que a gente tem para oferecer, Sossô, entendeu? Assim, é isso que, por isso que quando você traz que o conhecimento, essa integração de todos esses conhecimentos, do emocional, do físico, do espiritual, não só do mental, a gente de alguma forma vai conseguir ou vai acessar outras informações, outros conhecimentos, para a gente poder sair dessa estrada. Uhum. Então, quando você me fala isso tudo e do mundo que você quer construir, de como você está caminhando, eu de verdade, assim, você me inspira, né? Você sabe disso, a gente já conversou, mas você me inspira profundamente, porque se a gente continuar nessa estrada e nessas referências de sucesso e de conhecimento, a gente vai chegar mais rápido ainda do que a gente imagina nesse abismo, nessa estrada. Sabe? Sim, a gente está acelerando mesmo a nossa chegada. E eu acho que finalizando o mundo que eu fico sonhando com ele, mas eu não só sonho, eu faço a minha parte. Sim. E a minha parte envolve o exemplo. E aí eu fico pensando o seguinte, esses executivos que hoje falam do ESG e que trazem os números para as pautas de discussão das suas empresas e tal, de onde eles estão querendo chegar, o dia que eu sentir ou verificar ou evidenciar que qualquer um deles tem uma vida minimamente sustentável, minimamente dentro da direção da sustentabilidade, eu vou tirar meu chapéu e dizer, ok, estamos no caminho. Porque não dá certo você pensar, as pessoas não são diferentes, não pode dissociar a vida pessoal da vida profissional. Então, quando você vê a vida pessoal, a forma como consomem, a forma como entendem que eles podem muito mais do que os outros em termos de... E eu não estou falando só de poder, não. Estou falando financeiramente, de conforto e de tudo. E de não abrir de concentração de possibilidades, né? Exatamente. E isso não quer dizer que eu acho que todo mundo tem que ser igual, não. As pessoas têm que ter diferença mesmo. Um tem que ter mais do que o outro. Ok, zero problema. Mas não com 50% da população miserável, né? Exatamente. O que a gente não pode é fazer com que as coisas funcionem igual elas estão funcionando. 55% miserável não pode estar certo. Não dá então, certo. Não dá para eu ter, sei lá quantos carros, não dá para eu não lembrar que os meus carros eles vão emitir CO2, que eles vão cooperar com o efeito estufa. Não dá para eu imaginar que eu possa comprar qualquer marca no mundo, porque é assim o assado, e não levar em conta o que essa marca faz e como ela produz. Então, esses executivos, eu só vou confiar nos resultados que as próprias empresas apresentam o dia que eu ver deles exemplo.
E aí é um ato de coragem, né? Assim, é um ato de coragem a gente fazer escolhas diferentes e fazer desse movimento um movimento real, né? É quase que uma auditoria, porque também esse nome consumidor, né, uma auditoria do consumidor, né? Mas eu ia falar assim, esse nome consumidor, que eu também não gosto desse lugar, né? Porque se a gente é consumidor, olha que então, assim, se a gente é consumidor, já parte do princípio que a gente está só consumindo, assim, a gente está só... E é um fato, você acorda consumindo. Você É acorda isso! consumindo energia, você acorda consumindo água, o café da manhã. É isso! E aí, em que lugar que a gente produz energia? Em que momento que a gente produz minimamente numa hortinha a nossa própria comida? Sim. Que momento a gente produz trabalho e não só consome o trabalho de 55% das pessoas que estão miseráveis, e a gente consome essas pessoas pelo trabalho delas, escravo. Então, assim, quando a gente deixa de ser consumidor para a gente ser produtor, criador, humano, eu acho que a gente começa a inverter também essa relação e alcança essas empresas, esses indicadores dessas empresas, com essas decisões que você falou, né? E que não tem nada de fácil, porque assim, a gente que vive nas cidades, não tem nada de fácil de fazer isso. Mas eu acho que realmente, assim, a gente não muda tudo e volta àquela, sei lá, a fase em que a gente não era consumidora ativa. Não tem como. E não faz sentido. No meu ponto de vista, o que faz sentido é as pessoas, de uma forma geral, entenderem exatamente qual é a responsabilidade delas. Seja em qualquer nível. E aí, sim, cada um assumindo a sua responsabilidade dentro desse contexto, a gente muda sem precisar, que é óbvio, a gente não vai perder os nossos confortos. A gente só precisa pegar esses 55% da população e dar a eles o direito de consumirem igual a gente. Como a gente não tem essa possibilidade, porque não existe mais planeta. Não tem recurso para isso. Não tem recurso para isso. Não tem planeta suficiente para isso. Não tem? A lógica me diz que é preciso que a gente entenda que não dá para consumir da mesma forma. Não dá. E aí você vai melhorando, porque assim, na verdade, até numa entrevista que eu fiz num podcast que eu fiz aqui de entrevistas também, na época que eu estava trabalhando com o tema economia circular, uma menina, uma querida que tem um hostel aqui totalmente sustentável, ela faz economia circular muito bem feita, e ela fala uma frase que para mim é fundamental, é assim, quem decide tudo isso é o seu bolso. Uhum. É aquilo que você consome é que vai definir o futuro que você quer. Então, eu acho que nós, consumidores que somos, e é uma realidade, mas que temos mais clareza sobre esses dados e a gente trabalha isso de uma forma diferente na gente, nós temos mais responsabilidade ainda de ter preocupação com aquilo que a gente compra, com aquilo que a gente oferece a nossa energia financeira. Então, tipo assim, um consumo que eu acho que a gente... Nossa, depois que eu saí, nos últimos 6 anos que eu estou por aqui, eu mudei totalmente, eu já não era uma pessoa muito consumista, mas aqui eu mudei completamente o meu comportamento. E isso, eu sou muito feliz por ter conseguido fazer isso. E é muito engraçado, porque assim, as roupas são as mesmas de sempre. Então você olha nas fotos, tem, sei lá, 10 anos que elas são as mesmas. E eu maravilhoso. acho isso maravilhoso. Não, assim, e chique não é ter roupa nova todo dia para todos os eventos. É ter a minha própria roupa de qualidade que eu não comprei de nenhum lugar que seja para mim duvidoso e que eu possa usá-la quantas vezes eu quiser, porque a minha beleza não está na minha roupa. Não está na minha roupa. O dia que tiver, eu rasgo meu currículo. O dia que a minha beleza estiver só na minha roupa, eu rasgo meu currículo. Isso é a conexão do coração e da espiritualidade. É isso. É nesse lugar. É nesse lugar que a gente vai. Que a gente vai mirar. É esse lugar. Exato. Vamos seguir, né? Porque a gente é dessas. A gente vai seguir, a gente vai conseguir. A gente seguir não e conseguir. Não. A gente é teimosa. Tinhosa. Eu não sei se todo libriano é teimoso que nem nós duas, mas eu acho que nós duas somos bem teimosas. A gente compensa aí uma galera.
Eu gosto dessa nossa teima, porque, assim, na verdade, o que me move é a minha teima. E uma vez eu ouvi de uma amiga minha muito querida, e ela virou para mim e falou assim: Sossô, você é a pessoa que eu conheço que mais luta pela sua própria felicidade, porque você muda tudo o tempo inteiro se não estiver bom. Sou mesmo. Eu assumo que sou. Eu não fico confortável se eu não estiver dentro do meu propósito de vida. E aí eu saio da caixinha, não tem jeito. E que bom, né? Que Que bom, bom, que que bom. bom. E assim eu vou me reinventando. Só alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar, que a gente falou tanta coisa, mas talvez tenha alguma Olha, acho que a gente mensagem? falou muita coisa, teria muita coisa para a gente falar, mas eu acho que a única coisa que precisa, eu acho que ficar claro, que sustentabilidade é gerar valor. E esse valor, ele não está no financeiro só, né? Ele está na abundância, e na abundância envolve tudo, e tira aquele 55% da população mundial da miséria. Isso é abundância, isso é sustentabilidade. E acho que é bom a gente deixar sempre claro que a sustentabilidade não é fácil? Não, porque a gente se acostumou com outro universo, É, mas ela é possível. E ela é possível a partir do momento que a gente se reconhece enquanto ser humano. Então, acho que o mais importante é ficar aí a dica. Bora seguir naquela direção para ser humano? bora. Tamo Bora, junto. é isso aí. E que o pessoal que quer te encontrar, que quer contratar seus serviços e, enfim, aprender mais com você, como é que faz? Olha, tem o site Casa Novo Humano, tudo junto, que lá tem todas as informações. Tem o Instagram, que é Casa Novo Humano também. E no site tem o meu e-mail e também pode ser através do LinkedIn, Soraya Sacramento. Enfim, todas essas mídias a gente está aí, mas é só lembrar Casa Novo Humano. Aí uma curiosidade, outro dia me perguntaram assim, mas vem cá, a gente pode visitar essa casa? Eu falei, não, querido, Casa Novo Humano é o nome que eu dei para o espaço onde eu quero trocar assuntos sobre sustentabilidade e espiritualidade. Eu ofereço coisas, mas eu também recebo coisas. Receber significa aprender com as outras pessoas também, né? E eu ofereço aquilo que eu sei. Falar sobre sustentabilidade e espiritualidade, oferecer cursos, eu sei fazer. Então eu ofereço, mas eu também recebo a partir da troca. Você pode comentar o que você quiser, você pode falar comigo e assim a gente vai aprendendo. Então é isso, não é uma casa física, mas é uma casa que recebe todo mundo com amor e carinho, porque ela tem, eu acho que o mais importante, abertura para o espiritual, para o emocional, tal, para o físico, e sem nenhuma crítica. A gente está aqui para crescer, né? Para se desenvolver. Então, é isso. Independente do nível que eu esteja ou que a outra pessoa esteja, a gente tem que estabelecer conexão. Sempre. E trocar. E Todo mundo tem o trocar. que aprender, todo mundo tem o que ensinar, né? Sim. Sempre. E a minha procura é sempre de ser o mais humilde possível e menos arrogante. E também acho que a única coisa que tira a Libriana com o ascendente Libra do sério é a arrogância. Aí eu não consigo. Aí menina, tem que dar uma volta, assim, olhar para um lado, contar até 10.000 e às vezes nem contando até 10.000 não vai. Mas de resto, é isso. Estou aí aberta para conversa. Soraya Sacramento, minha sossô do coração, que eu tenho que, né, manter a postura aqui. Olha, não tenho como te agradecer, e não só por essa gravação, mas eu acho que a forma como você me inspira e você me acolhe nesse lugar de novas possibilidades, novas formas de ser, né? Eu não tenho como agradecer mesmo. E ter você nesse espaço também que a gente compartilha e quer multiplicar perspectivas para ver se nasce dentro do coraçãozinho de alguém aí uma forma diferente também de ser, né? É muita honra para mim, viu? Mesmo. Nossa, Obrigada. amiguinha, que isso. É um prazer tão grande, é uma troca tão gostosa. Fico muito feliz. Eu sou super grata também pela forma como você me cuida. Você me cuida também, né? E é muito bom a gente ter essa reciprocidade de cuidado. Porque, na verdade, a grande questão é, bora cuidar? A sementinha do cuidado tem que estar dentro do coração. Porque é onde a gente tem uma terra fértil. É né? lá que vai nascer tudo. É lá que vai nascer tudo. E a gente está aí disposta a colocar a plantinha, ou melhor, a sementinha do cuidado nos corações. Quem tiver disponível, a gente está aí. Sol não falta, a aguinha também não. Então, ainda não, porque a gente está cuidando. Dentro do coração a gente não falta. Fora está faltando.
Fora tá faltando. Aqui a gente No tá caso- garantindo ainda, né? Aqui a gente tá garantindo. Não sei se por muito tempo, mas a gente ainda garante. Mas olha, eu amei a nossa conversa também. E dentro em breve a gente vai conversar também em outro fórum, que é A Conta Não Fecha. A Conta Não Fecha. Não vejo a hora. Eu também não, mas uma hora, assim, na verdade a conta não fecha, mas a gente traz aqui soluções para a conta fechar. É isso, né? E sempre buscando solução. Exatamente. Boa. Bom, minha querida, muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar com você, tá bom? Adorei. Obrigada aí. Adorei. Beijo. Beijo. Beijo para todos. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.